Oi pessoal, o Livro Aberto está começando e no programa de hoje a gente recebe a professora Laura Cavalcante, que é da Universidade Federal Fluminense, não é? No Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade, e que está aqui nos visitando. Ela é uma homenageada, uma das homenageadas no Encontro Nacional da Associação das Pós-Graduações em Letras, em Linguística e Literatura, a ANPOL. Tendo um evento aqui na UFSC e a professora Laura é uma das homenageadas. Laura Padilha, Cavalcante Padilha. Padilha é essencial. Claro. Então, além da professora Laura Cavalcante Padilha, nós vamos receber o André Felipe. O André Felipe é autor teatral, ele foi o ganhador do prêmio Rogério Sganzella, promovido pela editora da UFSC, e com isso teve publicados 2 textos teatrais de sua lavra, não é? Nós vamos falar um pouco sobre a obra dele, sobre a formação do André, enfim. Então, mas primeiro a gente vai receber a Laura, né? Já estamos com ela aqui. Obrigada, Laura, é uma honra, um prazer contar com a tua presença. A professora Laura, como o Fábio estava dizendo, recebeu agora uma homenagem da ANPOL, né, da Associação Nacional das Pós-Graduações em Letras e Linguística, e eu queria começar com isso, né, o porquê dessa homenagem, o que isso significa para ti, para a associação, porque a associação está completando 30 anos, e é importante essa reverência que eles fazem, né, a quem criou essa associação, a quem deu vida a ela, né, então conta um pouco disso, Laura. Em primeiro lugar, né, devo agradecer esse convite, dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês e principalmente que eu sou uma pessoa que absolutamente tem pavor dessas coisas, mas eu aguento firme. Então, em primeiro lugar, eu penso que nós estamos falando dos 30 anos da ANPOL, mas há uma tradição na ANPOL de fazer essas homenagens. Quando ela fez 25 anos, ela estava na UFMG e houve também uma homenagem e tal. E eu acho que o que Santa Catarina fez, que foi muito bonito, foi pegar todos os ex-diretores, não é? Desde o primeiro diretor, que era o professor, né? Paulino Vandresen, que Nosso criou isso. Um baluarte aqui da casa. Um baluarte na casa, uma pessoa de vocês aqui. Quer dizer, quando eu comecei a vir à Universidade Federal de Santa Catarina, era muito por causa dele, por causa desse nosso trabalho conjunto. Foi o primeiro professor de linguística que fez a sua formação nos Estados Unidos, no exterior. Exatamente. E foi fundador da pós-graduação aqui na... Então, funda a pós-graduação aqui. Quer dizer, tem essa percepção de que é necessário que se crie um espaço para pensar a área de letras, que é sempre o primo pobre, não é? Aquela área que quase não tem visibilidade. Ontem nós vimos muito bem isso, quer dizer, o número de bolsas, o número de fomento, o que acontece. E o professor Paulino Vandresen teve essa noção. Vamos criar, então, uma associação, vamos unir essas pós-graduações, vamos dar insumo a essas pós-graduações. Então, depois dele, né, quer dizer, toda uma história da ANPOL que foi crescendo à medida em que as próprias pós-graduações iam crescendo. Então, o número de doutoramentos que você tinha, o número de doutoramentos que hoje você tem, e acho que é uma associação de força, porque nos congrega a todos. E para nós, quer dizer, foi uma coisa muito carinhosa nós sermos homenageados. Eu até peço desculpas aqui de público por não ter podido escrever o texto, né, que deveria ter escrito para o livro. Um livro de homenagem. Um livro de homenagem a essas pessoas, com os depoimentos dos vários diretores. Eu acho que foi um momento muito bonito, um momento assim de reconhecimento e um momento em que afinal nós pudemos nos reencontrar. Sim. Quer dizer, sempre com o Paulino, estou sempre com ele, nós nunca nos perdemos no tempo. Enquanto naquele momento em que ele criava a associação, eu estava começando o meu mestrado, imaginem vocês, não é? Quer dizer, e hoje ver isso consolidado, as áreas, os grupos de trabalho,
Eu gostaria de ser um linguista como o Paulinho, mas que eu gostaria mesmo de ser um gentleman como ele, né? É um gentleman. Agora, a gente está realmente. falando do Paulino aqui, da importância dele aqui, não há dúvida, o Paulino Vandrés, mas eu acho que a Laura Padilha tem a mesma importância na instituição dela e nas letras no Brasil, né? Porque E eu queria ser uma lady como ela. a Laura é professora emérita da UF, né? Ela é professora emérita, eu tive a satisfação de estar lá no momento que ela recebeu a emerência. E eu acho que é importante falar disso também, da tua trajetória acadêmica, especialmente desse lugar que tu ocupa na UF, né, da professora emérita, que já foi diretora da editora por vários anos, da editora da UF, e também a tua ligação, para nós, muito especial, com as literaturas africanas. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu papel de uma das pioneiras, né, do estudo das literaturas africanas no Brasil, né, Laura? Eu fico assim, muito preocupada, né, com essa ideia assim, de pioneirismo, né? Quer dizer, é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Eu acho que cada um de nós foi conduzido para as africanas. Eu acho que todos fomos conduzidos por um problema político, não é? Certo. Nós, de repente, nós tivemos a década de 50, que foi o momento em que tudo foi possível. Anísio Teixeira estava ali, Paulo Freire estava ali. Era toda uma perspectiva de um tempo novo, não é? Quer dizer, esse tempo novo que ia chegar. De repente, esse tempo se desfaz. Né? Abruptamente. Abruptamente, quer dizer, em pleno movimento para o sonho, e é um momento muito difícil para todos nós. Então, eu acho que um grupo resolve fazer dentro do seu espaço alguma coisa que chamasse atenção para a diferença e para o Sul. Né? Como diz o Chico Buarque, nós errávamos cegos pelo continente, né? Quer dizer, nós estávamos ali passando, errando cegos por um continente tomado de assalto. E como é que nós podíamos encontrar brechas? Como é que nós podíamos falar de resistência? Sim. Se tudo era censurado. Sim. Se nós não podíamos dar Graciliano, se nós não podíamos fazer isso, se alguns de nós estávamos com, né, sei lá, o nome daquilo, que nome tem, o DOPS, aqueles meninos que sentavam na frente. Então nós precisamos encontrar meios. Eu acho que foi um pouco isso que nós fomos buscar. Né? Sim. Então, eu, por exemplo, comecei com a música popular brasileira, ainda trabalhando com meninos de primeiro e segundo graus, né? De quinta a oitava, né? Científico, o então clássico, enfim. Eu acho que... E aí também vem um problema meu, né? Quer dizer, quem eu sou? Né? Por que eu tenho essa cor que eu tenho? De onde eu vim? Né? Sim. E esse lugar de onde muitos de nós viemos, como ele era apresentado? Ou como ele não era visto. Né? Como não lugar. É. Não é? Então, você não estudava nada. Da eu aprendi, africana. eu ouvi falar sobre todos os Luizes, mas eu nunca soube bem o que era Nzinga Mbande. Sim. Não é? A grande rainha Ginga. Então, eu acho que nós fomos em busca disso. Sim. E aí cada um, à sua maneira, no seu cantinho, foi resolvendo isso e trazendo isso para a cena, para que nós realmente pudéssemos saber que, afinal, todos podíamos errar cegos por um continente, mas não éramos tão cegos como eles pensávamos que nós pudéssemos ser. E o nosso continente tinha a ver com o outro também, Também né? tinha a ver com o outro. Nós estamos no sul, né? Nós vamos para o sul aqui. A gente vai fazer um intervalinho? Então tá, a gente faz um intervalinho breve e volta a conversar com a Laura Padilha.